Ainda que em nada pudesse suprir a falta de Fabrício, perdido numa selva escura, sem achar o caminho de saída, a presença de Virgílio ao lado de Bia fazia bem a ela, até mesmo porque não via nesse novo homem seu cúmplice e companheiro total. Mas quando se sentia percorrendo os círculos do inferno, essa Beatriz sem Dante agradecia a companhia de Virgílio e o esperava com alegria. Talvez o ideal fosse que ela se apaixonasse por ele e esquecesse por completo o outro. Só que nem sempre as coisas se passam dessa maneira tão conveniente. Não só na vida, mas também nos romances. Já lembramos disso. Esse é um trecho do livro A Audácia dessa Mulher, da escritora Ana Maria Machado, mais uma obra que será cobrada no vestibular UESB 2020. E para comentar o livro, convidamos a professora do programa de pós-graduação em letras da UESB, Adriana Abreu. Se acomode por aí, porque começa agora mais uma viagem literária. A autora é uma carioca, nascida na década de 40 em Santa Teresa. Ela foi exilada. Quando ela retorna para o país, ela foi professora, jornalista, fundou uma editora especializada em literatura infantil e juvenil chamada Malas Artes e depois realmente foi abandonando o jornalismo e se consagrando como autora, né? Essa é a Ana Maria Machado. Sim, ganhou alguns prêmios, Machado de Assis, 3 Jabutis, um Christian Andersen. Foi indicada em 2005 entre 50 mulheres latino-americanas para o Prêmio Nobel da Paz, ocupa uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, já foi presidenta da Academia Brasileira de Letras. Para mim, é uma obra que tematiza um tema universal, que é o amor, a traição, só que revisita a partir de leituras mais clássicas, né? A obra faz referências explícitas, tanto à Divina Comédia, porque ela tem 2 protagonistas, uma personagem feminina e um masculino, os principais, que é Beatriz e Virgílio, fazendo essa referência bem explícita à Divina Comédia, que é um clássico universal, e ao Dom Casmurro, uma obra de Machado, que também trata de amor e traição, perpassando por fazer referência, que alguma crítica já faz também, da relação com Dom Casmurro com Otelo. Todas essas 3 obras que eu me refiro aqui, que são canônicas e que são clássicas, tratam da questão de uma ideia ou de um conceito de amor, onde o tema da desconfiança e da traição é sempre narrada numa perspectiva masculina. O que a Ana Maria Machado faz é voltar a falar desses grandes temas, amor e traição, a partir de uma protagonista muito moderna, que é a Beatriz, uma mulher que se quer muito livre, muito contemporânea, uma mulher do século XX para a virada do XXI, e ela vai revisitar a temática do amor e traição, fazendo uma certa paródia a essas outras literaturas, mas apresentando um novo ponto de vista, né? A autora não se classifica como feminista, mas a gente que estuda a crítica feminista percebe que a obra o tempo inteiro denuncia relações abusivas, faz uma crítica ao tipo de casamento que o patriarcado instaura como casamento, como devem ser os casamentos. E não só a audácia dessa mulher, obras infantis e juvenis de Ana Maria Machado já falavam desses temas. Então são temas do feminismo, né? Mesmo que ela não se intitule, resumindo um pouco mais, a obra fala dessa temática. Sim, fala dessa temática por 3 casais. O casal protagonista, que é Beatriz e Virgílio, fazendo essa referência à Divina Comédia, mas totalmente contemporâneo, século XX para XXI. Ela, uma jornalista, ele, um dono de restaurante. Aí, o começo do livro já propõe isso, né? Uma coisa do século XXI. Uma mulher que adora viajar, porque ela é uma jornalista que faz essas coisas de turismo e viagem, adora viajar sozinha, e um homem que é dono de restaurante e que adora cozinhar. Aí esse trocadilho, a mulher não está mais na cozinha, a mulher está no mundo, e o homem é que foi para a cozinha. A partir dessa proposta, logo no primeiro capítulo, ela vai apresentando os outros casais. São 3 casais com o tema do amor e da traição. Ela e Virgílio,
Ana Lúcia, o namorado. Ana Lúcia é uma secretária dela, alguém que administra a vida dela. Não é uma empregada doméstica, é uma secretária mesmo. E um livro de receitas, no qual ela descobre que entre as receitas, aquela mulher daquele caderno de receitas conta a sua história, e essa história é muito semelhante à história da Capitu de Machado de Assis. E no final ela descobre que é a Capitu e ela pergunta: uma personagem de livro pode ter existido? Só que, claro, no diário de receitas, quem conta como foi aquele amor é a própria Capitu. Então são 3 casais, um está dentro de um livro de receitas, mas também tem um casal ali, a secretária com o namorado e ela. A do livro de receitas é século XIX, a secretária é de 20 para o 21 como ela. Esses 2 casais denunciam as relações abusivas de um masculino que tenta dizer como a mulher deve se comportar, um amor que adoece. Já a Beatriz, fica para Beatriz o desafio de falar de um amor de uma mulher mais livre, né? E a Beatriz está dividida entre o amor de Fabrício, que é o amor antigo, uma relação aberta, que não acredita na monogamia, e o amor de Virgílio, que é um cara tradicional, caçador, assim que conhece ela, transforma numa caça, que quer exclusividade, mas que não vai dar exclusividade. Então o tema da traição, né? Numa relação aberta não há traição, mas numa relação que se quer monogâmica se pode falar de traição. Então, entre Virgílio e Fabrício, Beatriz anuncia outros modos de amar, que aliás choca muito Virgílio. Ele chega a perguntar: você acha mesmo que uma mulher pode ter essa liberdade amorosa do jeito que um homem tem? Isso funciona? Pergunta ele, bem assustado para ela. Então, é um livro sobre o amor, em suas diferentes facetas. Eu acho que ele não podia ser mais contemporâneo, né? A gente vive hoje um feminicídio no Brasil, vou falar em termos de Brasil, ela é uma autora brasileira. Não que matar mulheres seja novidade, né? Mas talvez a gente esteja conseguindo denunciar mais e dar mais visibilidade. Eu não sou boa de números, mas dizem que os números são assustadores. E o que está por trás do feminicídio é uma crença de que a mulher é posse de alguém. Quando ela coloca uma protagonista que questiona isso, se estar num relacionamento é dar ao outro o direito do que fazer com o meu corpo, porque o direito ao corpo não é só decidir com quem vai transar ou não. É bem mais amplo, é isso também que a obra propõe, mas é o direito de ir e vir, né? Uma mulher que adora viajar sozinha. E quando um homem mata uma mulher, ele está convencido de que aquela mulher é dele, e logo o corpo dela também é. Se não serve mais a ele, ele pode matar. Essa é a lógica por trás do feminicídio, que é uma consequência do patriarcado e do machismo. Parecem palavras da moda, mas o feminismo está há mais de século tentando discutir isso, né? O povo que chegou agora e que fica dizendo que isso é mimimi é gente sem estudo, né, gente? Porque esses temas são tratados de forma muito séria, talvez não com essa nomenclatura. Tem uma nomenclatura nova, mas a gente fala disso há muito tempo. O nosso clássico, né, é Simone de Beauvoir, que no ano de 49 publica O Segundo Sexo, e essas questões estão todas lá. Ela denuncia tudo isso lá. E isso continua. Então, uma obra que põe no protagonismo das mulheres, que revisita uma literatura clássica brasileira, que é o Machado de Assis, de forma respeitosa, mas que desafia a contar a história sobre outra perspectiva, é dar voz à população que está morrendo na vida real, né? Quer dizer, as mulheres têm uma outra forma de contar sobre as relações amorosas. E mais do que isso, revisita histórias antigas e propõe e questiona novos modos de estar no mundo, né? O que fazer com o meu corpo, o que fazer com a minha existência, né? E em Audácia dessa Mulher ela faz isso, mas ela faz em outras obras também. A obra tem uma coisa importante, porque quando ela faz essa referência a Machado, mesmo que seja a princípio uma paródia para dizer de outro modo, tem uma coisa que ela mantém, que é uma estética. Em alguns momentos do texto, ela reedita uma marca que ficou para Machado de Assis, que é a conversa com o leitor. Então, ela se dirige a esse leitor
para inclusive deixar claro que aquilo é uma obra de ficção. Então tem partes do texto em que essa saída do enredo, do argumento, para falar prezado leitora, prezado leitor, como fazia Machado, ela está falando de uma metaliteratura, ela está falando um pouco sobre um romance que diz como é fazer romance, então de uma metaliteratura. Então acho que tem essa intertextualidade com Machado na temática do amor e traição revisitada, e com outro protagonismo, mas tem também uma referência a um estilo, a uma estética do autor, que ela não copia, que ela também revisita. Eu acho que ela faz como uma referência e uma reverência. Olha, embora essa obra seja um grande diálogo com Dom Casmurro, eu não acho que para entender o texto precisa ler o Dom Casmurro. Mas eu não posso negar que quem foi leitor de Dom Casmurro lê o texto com uma possibilidade maior de significados, de significações. Então, ter conhecimento da obra a qual ela parodia, eu acho que seria importante. Mas o livro de Ana não quer ser apenas uma referência a Machado, ela quer deixar também a sua marca. E a sua marca é questionar a temática do amor. Quer dizer, dá para a gente insistir num conceito de amor que o livro, de alguma maneira, questiona se não está ultrapassado, né? Ou mais, se esse conceito do amor não pode levar a relações de violência e abuso, né? Então, acho que essa pergunta é muito interessante, dialoga com o contemporâneo e a gente pode atualizar, o aluno pode atualizar, que é uma questão que ele traz. Tem uma linguagem muito contemporânea, um português brasileiro, acho que isso também é uma diferença em relação a uma obra de Machado de Assis, porque era outro tempo histórico, os alunos tendem a ter uma resistência, é um livro mais agradável de ler. E essa questão da intertextualidade, né? Essa ideia de que fazer romance, que o romancista é um leitor, que escrever depende da leitura, né? E que a leitura e que a escrita tem técnica, e que muito da técnica de que a gente consegue através da escrita, porque um dia a gente foi leitor das técnicas de outros escritores, né? E aí ela faz uma referência a Virginia Woolf, justamente sobre isso, sobre essa consciência, quer dizer, o que faz um leitor ser bom leitor? É ter lido muito. É a nossa historicidade de leitor que vai fazer a gente... Como é que você compreende bem uma obra? Quanto mais você lê, mais chance você tem de compreender. Por quê? Porque a Virginia Woolf, me permite ler, está citado dentro do romance, vai dizer o seguinte: os livros continuam uns aos outros, apesar do hábito de julgá-los separadamente. A gente lê separadamente os livros, mas a Virginia nos lembra, eles se continuam. A ideia de que um autor continua o outro, porque um texto continua o outro, porque é esse diálogo, né? A literatura também tem a coisa da originalidade, né? Nada é tão original. Toda literatura passa por alguma coisa que já... Desde a literatura oral, né? Desde a tradição oral, né? Das histórias que foram contadas e que depois foram registradas. Então, acho muito interessante, né? Porque ela dá essa dica no livro por várias vezes e depois ela consagra com a Virginia Woolf. Ó, a gente lê em separado, mas está tudo misturado, como na obra dela. Tem a Capitu do Machado de Assis, tem a minha. Mas o que é a Capitu, senão uma mulher que não pode ser livre e cujo parceiro controla como ela deve ser? Isso está no meu vizinho, está na minha família. Isso também não é ler só os livros, né? Os livros retomam a vida real, né? E os textos não são só os textos escritos, nossas vidas são textos, né?